Então, nós estamos construindo aquela realidade do operador logístico, né? E a ideia é sempre trazer para você, querido aluno, os aspectos mais recentes dentro da operação logística, que nós temos percebido, estudado e visto no dia a dia, nesse combate da retomada pós-Covid, não é? Nessa retomada econômica daqueles setores que, porventura, estão tendo que fazer alguma adaptação no que diz respeito a acelerar alguns processos. Né? Então, nós temos conversado essa realidade já, construindo isso passo a passo dentro do nosso projeto, que é o projeto de planejamento de operações de distribuição física. Nós estamos, então, trabalhando justamente esse ponto. Do planejamento das operações, vimos tudo. E agora nós estamos na fase de falar da distribuição física. Então, como funciona essa distribuição física? Analisamos sempre cases, né, atuais, cases e casos de empresas que trabalham com isso de uma maneira tecnológica já há muitos anos e como esse incremento da logística 4.0 tem feito o setor expandir aí de uma maneira gradativa. Então, nós vamos hoje trabalhar um tema muito importante nessa gestão do operador logístico, na gestão das operações logísticas. Separei um material para você, quero compartilhar ele aqui, tá bom? Até para facilitar as suas anotações dentro do seu caderno e aí, sobretudo, do seu material didático, material que você tem acompanhando já as nossas aulas e os nossos encontros. Então, o tema de estudo é a reta final do planejamento das operações da distribuição física e hoje nós vamos trabalhar a administração da frota. Então, o tema hoje é o tema do capítulo 16, a administração da frota. Então, nós vamos trabalhar as operações logísticas dentro desse quesito. E quando nós pensamos, queridos alunos, em administração da frota, nós pensamos em qual é o ponto, né, professor? O aluno me pergunta, o que isso é relevante, né? É relevante porque quando nós pensamos em fazer a gestão da frota da empresa, nós pensamos justamente nos ativos que a empresa tem. Sim, né? Nós vimos lá o nosso companheiro de turma, o Jackson lá, nas entregas, né? Postou lá, tá no grupo da turma. Então, pensar na gestão da frota é pensar neste ativo, é pensar no veículo, é pensar no caminhão, é pensar na carreta, não é? Se a gente pode falar assim, é pensar naquele veículo, naquele ativo que faz toda a movimentação, toda a distribuição da minha produção e de como fazer uma gestão efetiva em tempos, inclusive, de retomada pós-Covid, de pandemia, não é? É um assunto tão relevante a administração da frota. Lembrando a vocês que quando nós pensamos aí nas atividades econômicas, nós vemos como a frota, nós estudamos sobre intermodalidade no encontro anterior e vimos que o Brasil ele é fundamentalmente, nós utilizamos sim a rota via transporte rodoviário. É massivo, é intensivo isso e por isso que fazer uma boa gestão ela é importante. Eu me lembro que inclusive foi o que chamou a atenção do Carlos Vega, o argentino lá da Patagônia, que veio para o Brasil abrir ou construir uma startup de logística 4.0 só para trabalhar gestão de transportes, né? Nós demos o exemplo aqui e depois vou até compartilhar um pouco mais de algumas novidades que a CargoX está trazendo e também a Truckpad para vocês no grupo da sala. Então, quando nós estudamos
os fundamentos de administração da frota, o que a gente quer pensar? Primeiro, eficiência da frota. Queremos eficiência. Queremos que a minha distribuição seja eficiente. Para ser eficiente, não basta chegar lá, não é? Mas chegar lá com uma boa manutenção, com uma mão de obra bem ajustada, com uma boa gestão e economia em toda essa transação. Então, quando nós pensamos na administração da frota, nós pensamos em fazer essa gestão, fazer esse controle. E a importância disso para a operação logística. Hoje, nós temos a frota terrestre, né, dentro do Brasil, que não para, né? Então, onde outras atividades têm parado, a frota tem continuado. É claro, depois no nosso debate lá no grupo da sala, eu quero levantar com vocês algumas das dificuldades em relação ao cuidado com o motorista da frota, não é? Então, quais são os cuidados que a empresa deve tomar? Quais são os cuidados? Porque é uma pessoa, né? Então, não basta só cuidar dos ativos. Hoje, uma boa gestão, uma boa administração de frota, cuida do ativo também, faz todos os cálculos necessários, né? Tem os seus indicadores, mas tem aquele cuidado humano, não só com o motorista, mas com sua família. Nós estamos vivendo essa pandemia global, onde os impactos dessa doença são novos, né? Então, é uma novidade a cada dia, né, que nós observamos nessa evolução. Logo, quando pensamos em administrar a frota, essa gestão é extremamente relevante para o bom andamento de uma operação logística. Maravilha! Quero avançar com você, querido aluno, e pensar que administrar a frota é fazer gestão dos ativos da empresa. Administrar a frota é fazer essa gestão de ativos. E como nós podemos pensar nessa gestão de ativos? Quais são esses ativos? Olha, primeiramente, nós pensamos nos veículos. Não há como pensarmos em administrar a frota sem pensar nos veículos da empresa. E digo, não só em pensar no conjunto de veículos da empresa, não é? Imagine que você trabalha como operador logístico, ou vai trabalhar como operador logístico, numa empresa que possua lá 400 caminhões, né? 200 furgões, 400 caminhões. E atua em 3 estados lá da região sul. E a sua função é cuidar justamente desse ativo. É justamente cuidar de como anda cada rota, cada caminhão. Então, são 600 veículos dentro dos ativos. E você, como operador logístico, vai fazer o gerenciamento, vai fazer a administração da frota. Imagina como é isso. Deixa eu ver aqui, já temos aquela interação, está rolando na sala. Já dou uma olhada. Já dou uma olhada aqui nesse áudio, para melhorar o áudio para vocês, tá bom? Vamos aqui dar aquela melhorada. E sempre é bom o feedback de vocês nessa interação aqui na aula ao vivo. Então, quando nós pensamos na gestão da frota, nós pensamos no bom desenvolvimento da organização desses veículos, das rotas e de tudo que está relacionado a esse caminhão, no nosso exemplo, ou esse furgão. Deixa eu melhorar aqui
áudio. Aqui. Então, quando nós pensamos nessa gestão de ativos, nós queremos dizer que administrar tudo isso gera um trabalho que se torna cada vez mais importante dentro da operação logística. Aí ele está falhando um pouco, não é? Vou falar com aquela pausa tradicional a fim de estabilizar aqui para você. Deixa eu... para melhorar, queridos alunos, para melhorar aqui o áudio, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa sala, tá bom? Fechar essa sala. Deixa eu ver aqui o feedback seu. Ah, tá normal por aí, né? São essas oscilações, né? Esse fluxo de dados. Então não precisa fechar. Eu vou continuando aqui, tá, querido aluno? E você vai me dando feedback aí para sempre tentar melhorar para você como você chega. Ah, legal. Legal. Então já deu uma boa melhorada. Ah, que bom. Que bom. Obrigado. Vou falando pausadamente para você não perder nada, tá bom, querido aluno? Então vamos retomar aqui o pensamento. Espero que esteja claro para você aí, não é? E você, a qualquer momento aqui no ao vivo, me interrompa com a sua contribuição. Ela é importante para o nosso desenvolvimento sempre, não é? Então, pois bem, nós estamos no ponto de gestão dos ativos da frota. Como fazer essa gestão? E a ideia é pensar em gerenciar o conjunto de veículos que a empresa tem. Então, imagine você lá na sua operação logística, você trabalha nessa empresa, tem 400 caminhões, 200 furgões, e você tem que cuidar aí de todos eles. Né? Imagine você trabalhar em 3, 4 estados, mandando a demanda industrial aí, fazendo o Brasil continuar, não é? Como é importante o trabalho do operador logístico na gestão da frota, não é? A atividade de administrar, gerenciar, né, essa frota, ela também vai incluir alguns serviços que a gente pode listar. O dimensionamento, qual seja essa ideia de dimensionamento, né? O que é que nós queremos dizer quando pensamos nisso? Aquela abrangência da minha frota, né? Podemos pensar nos equipamentos em cada característica individual. Nós podemos pensar em serviços nessa atividade de gestão de frota como roteirização, manutenção, redução do custo, entre outros, né? Listei aqui alguns dos principais serviços que a atividade de administrar e gerenciar os ativos da frota, elas englobam. Então, não é só verificar, como, por exemplo, olha, o caminhão X saiu aqui da nossa indústria e entregou lá para o nosso cliente dentro do prazo. Não é só isso. Dentro desse processo, nós vamos ter que verificar o equipamento, verificar a manutenção, verificar como andam os custos, verificar se o roteiro está sendo adequado dentro da nossa perspectiva. E hoje, queridos alunos, podemos incluir dentro desse trabalho de administrar a frota os cuidados com a pandemia. Como foram os cuidados com essa gestão, com esse motorista que foi entregar. Hoje essa gestão é uma gestão muito ativa no quesito de apoiar
o motorista. Maravilha? Vamos adiante? E quando nós pensamos na administração da frota, nós podemos, então, de maneira mais profunda, listar aqui as atividades vinculadas ao operador logístico que trabalha nesse gerenciamento, que vai fazer e prestar essa atividade de gestão da frota. Primeiro, a ideia de avaliação de desempenho. Essa atividade consiste na ideia de verificar se o caminhão está chegando, está fazendo a sua função, se aquilo que eu contratei, né? Então, aqui, nós nos lembramos da contratação do autônomo. Então, se aquele autônomo que eu contratei para fazer o trabalho, se ele fez um trabalho bem feito, se foi com qualidade, se houve qualidade do veículo, se as funções do veículo foram corretas. Porque não adianta, muitas vezes, nessa atividade, vamos contratar um frete de um autônomo, um frete terceiro, e deixar a responsabilidade para ele. Não, isso é responsabilidade de administrar bem a frota, não é? Pensando nisso, uma outra atividade que surge vinculada à gestão e à administração da frota é a contratação extra. Muitas vezes, eu não tenho ativos capazes de fazer a minha entrega e eu faço a contratação. Além da minha frota, eu contrato aí, caso necessário. Então, aqui, veja como a atividade do operador logístico na administração da frota vincula outras atividades, como contratar, negociar, né? Verificar quais são as melhores contratações autônomas. E aí você deve estar lembrando dos cases que nós trabalhamos em aula, né? E depois, por isso vou reforçar, depois, quando a nossa aula continuar lá no grupo da sala, eu quero falar dessa contratação extra de ativos e como isso tem acontecido, sobretudo em épocas de pandemia. Outra atividade também é a liberação dos veículos, né? Cuidar da liberação dos veículos para fazer entrega ou para fazer coleta, né? A gente, quando administra a frota, a gente administra o vai e vem, não é? Não é o só ir, às vezes é o trazer. Então, a atividade também é vinculada à gestão dos ativos da frota. Como que está lá a liberação dos veículos, né? Os documentos, as notas, como que está toda essa gestão. Também pensar, né, no tamanho da frota ao longo do tempo, né? Então, verificar a necessidade de veículos dentro de um percurso longo, fazer um estudo, não é? Então, nós estamos com um cliente novo, que é lá do Pará, e nós estamos em São Paulo. Só como exemplo, né? Ver o tamanho, dimensionar, é também uma atividade na gestão da frota. Atuar na manutenção, né? Na execução da manutenção dos veículos. Como isso é importante, né? Como isso é importante, né? Tá aí alguns alunos que têm experiência, inclusive, nessa área de maneira efetiva. Como a manutenção, ela é muito mais econômica do que uma falta de manutenção, né? Como isso é perigoso. Realizar as coletas, as entregas, também é uma atividade vinculada à gestão dos ativos da frota, o controle das normas, manter os padrões de serviço. E também será uma atividade vinculada na operação logística, quando pensamos em gestão dos ativos da frota, a solução dos sinistros, né? Em caso de acidentes, essa atuação, inclusive junto aí às operações de seguro, elas são atividades que serão vinculadas. Então, veja que
dentro dessa operação logística, nós teremos muitas atividades correlacionadas, o que faz com que o operador logístico ele precisa de um alto desempenho dentro da gestão dos ativos da frota, um autoconhecimento e também gera uma grande oportunidade de atuação no auxiliar de logística que vai começar ali num apoio, numa atividade vinculada, vai crescendo dentro aí da gestão desses ativos. Maravilha? Vamos adiante, queridos alunos. Nunca sem antes verificar aqui as nossas interações ao vivo e como isso é importante. Então, vou dar aquela passadinha aqui no chat para verificar as nossas interações. Sobre a solução do sinistro aqui, pergunta do João. A solução de sinistro, João, é a atuação, é aquela atividade vinculada quando ocorre acidente, né? Sinistro aí, podemos colocar aí o acidente. Então, é possível. É algo que não se espera, mas é possível que aconteça um acidente. Às vezes, até um pneu ali que furado, né? Dos acidentes mais leves até os mais graves. Então, será uma atividade vinculada, né? Essa habilidade de lidar com a seguradora, de lidar com o contrato de seguradora, às vezes vai acontecer alguma batida, né? Então, a solução de sinistro é atuar justamente para trazer essa tranquilidade na gestão na hora que acontece ali o acidente. É uma atividade vinculada também dentro dessa operação logística. Maravilha? Quero avançar com você, querido aluno. E eu queria falar da manutenção dos ativos da frota. E como nós podemos pensar nessa manutenção de uma maneira global. Porque quando você administra uma gestão de frota, muitas vezes você vai administrar aí 600 veículos, 1.000 veículos, 200, 10 veículos. Então, que sejam 3 veículos para você administrar na gestão dessa operação logística, ele gera sobre o operador logístico uma necessidade de ter sempre em mente um trabalho adequado. Por quê? Porque se eu faço essa manutenção de maneira efetiva, eu vou ter uma vida útil maior do meu veículo. Então, quando nós pensamos nisso, nós devemos sempre nos lembrar, e já dizia lá alguém, né, que tá tudo no manual, não é? Então, tá tudo no manual. Tem lá quanto é para cada peça, quando deve ser trocada, quando deve ser feita a manutenção, quando deve ser feita a troca. E muitas vezes, quando lá, pensando na vida física, não é? Fala, você tem que fazer a manutenção de tantos quilômetros, e aí fala, troca isso, isso e isso. Né? Geralmente a gente não gosta, fala, não, ele está trocando mais do que necessário. Está tudo no manual. É claro que o operador logístico, além de contar efetivamente com aquilo que a própria montadora tem, também conta com a experiência da empresa, né? Sim, ela conta também com a experiência da empresa. O operador logístico na manutenção da frota vai levar em consideração esses 2 pontos. Tanto o manual, essa experiência de fabricação, bem como a experiência da empresa na hora de fazer essa execução da manutenção. Pensando num processo padronizado e pensando no ideal na operação logística dentro da manutenção, essa manutenção sempre deverá ser executada a partir de uma ordem de serviço. Então, tem uma ordem de serviço, eu faço a minha execução. Então, dentro da ordem de serviço, trabalharei a execução. E aí, sobre a ordem de serviço, que é um padrão
de qualidade extremamente relevante, eu quero pontuar ainda que, quando pensamos nessa ordem de serviço para manutenção, para que nós tenhamos dados importantes, e muitas vezes nós temos aqui, né, no nosso curso de logística completa, né, com essa ênfase em PCP, visto como é necessário ter dados, como é importante as informações, como isso ajuda na gestão do nosso trabalho, como isso é importante para a operação logística, não é? Então, 5 elementos são essenciais para que uma ordem de serviço seja adequada, funcione bem, traga informações necessárias. Primeiro elemento essencial de uma ordem de serviço é que serviço será executado. Isso tem que estar claro, queridos alunos. Que serviço será executado? Vai trocar o pneu? É a troca do freio? É ajuste no câmbio? É algo na correia? Qual é o serviço a ser executado? Não é? Segundo elemento essencial para a nossa manutenção. Quem fará o trabalho, né? Será a oficina interna ou será uma oficina terceirizada? Não é? Quem fará? Claramente, então nós estamos falando de elementos da nossa ordem de serviço. Detalhadamente, o serviço a ser executado. Segundo elemento, onde será executado? Na oficina própria, na oficina de terceiros. Não é? Você pode até detalhar um pouquinho mais, falando inclusive quem foi o responsável pela manutenção. Terceiro elemento essencial de uma boa ordem de serviço: o material. Deixa eu só melhorar aqui para nós. O material, queridos alunos. Qual foi o material? Ó, qual foi o óleo que trocou? Qual foi o pneu? Qual foi a peça? Qual foi o material empregado nessa troca? Lembrando que aqui é uma relação de investimento por parte da operação logística. 4 elementos essencial para uma ordem de controle efetiva. Quantos funcionários precisaram trabalhar nessa manutenção? Eu preciso verificar essa mão de obra. Verificar quantos precisaram trabalhar lá. Não é? Claro, se o serviço foi de oficina interna. E quinto e último elemento essencial, os custos. Até nós podemos dizer o seguinte: os 5 elementos são essenciais, mas se faltar custo, faltou tudo. O custo, quanto custou essa ordem de serviço detalhadamente, quanto foi gasto na manutenção desse meu veículo. Quanto foi gasto. Então, se eu tenho na minha operação logística esse padrão de ordem de serviço, notem, eu vou conseguir ter dados comparativos, eu vou conseguir ter informações e vou conseguir controlar melhor, inclusive nas soluções dentro da minha frota. Maravilha? Quero pensar com vocês, queridos alunos, inclusive no que diz respeito aos indicadores. Se falamos de informação, se falamos de controle, se falamos de ter dados, uma coisa que a administração da frota exige é que o operador logístico tenha uma boa leitura de indicadores. Esses indicadores, que são indicadores de desempenho, eu preciso ter uma boa medida de indicadores. Queridos alunos, inclusive, em épocas de pandemia, nunca foi assim, como é extremamente necessário esses indicadores, né? Um indicador
é uma medida, né? Geralmente é uma medida quantitativa, que nós utilizamos para analisar dados, para juntar dados, para poder olhar para um dado e verificar, puxa, eu preciso tomar uma decisão em relação a isso. Então, um indicador, como a própria palavra em português vai me dizer, um indicador de desempenho, ele vai me trazer eficiência na hora de administrar minha frota. Por exemplo, vamos pensar no indicador de consumo de combustível. Eu faço uma medida, eu tenho esse indicador e eu verifico que no último trimestre a minha frota gastou X de combustível e eu tinha uma meta de gasto de combustível e aí eu vou analisar o porquê. Se eu tenho indicador, se eu tenho o dado, eu vou atrás. Eu verifico, olha, não foi muito eficiente, eu estabeleci um gasto nesse último trimestre de óleo diesel de X e o consumo foi maior. Então, os indicadores de desempenho são extremamente eficientes para o desempenho aqui da frota. E nós já vamos para os cálculos, mas antes eu quero abrir aqui para vocês para a participação efetiva e nós vamos fazer os cálculos de indicadores na próxima sala. Então, nós vamos abrir uma sala especial porque eu vou trabalhar os cálculos de indicadores de desempenho. Eu quero trabalhar com vocês, ensiná-los as fórmulas de indicadores de desempenho. Então, quero abrir aqui para você. Então, querido aluno, né, nós vimos a importância de ter indicadores e estamos nesse ponto. Eu vou abrir uma outra sala para facilitar aqui. Eu tenho preparado o material só para ver com vocês as fórmulas de indicadores de desempenho. E aí eu vou abrir uma outra sala, mas antes eu quero aqui verificar a nossa interação ao vivo. Legal. Obrigado, André. André está contribuindo aqui. Serve para incidente também. O Francisco pergunta se serve para incidente. Claro, sim, serve também para incidente. A ideia da gestão também vai servir tanto para o acidente como para o incidente. O André está contribuindo aqui sobre a empresa, a gestão de frota da usina, né? Que tem uma coleta de óleo de motor para saber como é que o motorista está usando o veículo. Maravilha! Isso é a administração da frota. Eu agradeço muito porque a gente aprende junto, né? Então, queridos alunos, eu quero pensar com você a administração da frota, parte 2. Nós vamos para uma nova sala, só para trabalhar indicadores, ok? Então, só para trabalhar indicadores, nós vamos à administração da frota, parte 2.